Fala pessoal, aqui é o professor Heraldo Canizo e hoje a gente vai fazer uma super revisão de direito financeiro. Esse conteúdo interessa para você que vai fazer a prova da OAB, para você que vai fazer concurso, para você que quer se especializar no direito. Então, se esse tipo de conteúdo é legal para você, dá uma curtida e vem com a gente que nós vamos começar a aula. O direito financeiro, para você entender o contexto dessa nossa disciplina, entenda bem o seguinte: todo estado, como é o caso do Brasil especificamente, ele tem receitas financeiras e ele tem despesas financeiras, né? O estado ele recebe dinheiro através de impostos, através de taxas, de contribuições de melhoria, de royalties, de multas de trânsito, por exemplo, certo? E essa receita abastece os cofres públicos do estado. E para que o Estado quer todo esse dinheiro? Porque você sabe que a nossa Constituição, que é chamada de Constituição Cidadã, ela impõe uma série de deveres para o Estado. Então, educação é responsabilidade do Estado, saúde é responsabilidade do Estado. Só que para você construir escolas, você construir creches, você construir hospitais, você pavimentar estradas, tudo isso gera gastos. Então, o governo, assim como uma pessoa normal, ele tem um orçamento para trabalhar. Ele tem receitas de um lado, tem despesas do outro e tem que equilibrar isso, não é? Então, o direito financeiro, ele é o ramo do direito que estuda justamente o orçamento público, certo? As regras e princípios que vão disciplinar como esse orçamento vai ser trabalhado, tá certo? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, primeiro no conceito que você tem aqui, olha, o conjunto de regras e princípios, não é? Jurídicos que disciplinam a atividade financeira do Estado. Tranquilo esse conceito para a gente poder iniciar. Agora, no Brasil, como é que funciona a questão especificamente do orçamento? O orçamento brasileiro, ele é regido por leis, não é? Tratar do dinheiro público é uma coisa muito séria. Então é preciso que essas diretrizes sejam estabelecidas em leis. E nós temos três leis que disciplinam o orçamento no Brasil. Nós temos o PPA, não é? Que é o chamado Plano Plurianual. Atenção com essa palavra porque isso vai te ajudar. Plurianual. Nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Né? Então, PPA, LDO e LOA são as três leis que são elaboradas pelo governo, pelo Estado, para que discipline efetivamente o uso do dinheiro público. O que se arrecada e o que vai se gastar, de que maneira vai se gastar. Bom, o PPA, o nosso plano plurianual, como você vê aí, pluri, né? É uma lei que tem exatamente validade de 4 anos, certo? Quando um governante, por exemplo, ele assume, por exemplo, um governador acabou de ser eleito, ele vai elaborar, certo, de acordo com aquilo que ele objetiva fazer no governo dele, né, aquelas suas promessas de campanha, certo, aquilo que ele disse que ia efetivamente fazer em prol dos cidadãos, ele coloca isso num plano abrangente, num plano de médio prazo, né, chamado de plano plurianual. Nesse plano ele vai construir, ele vai dizer, ao longo de 4 anos eu vou construir 10 hospitais, vou construir 20 escolas, vou pavimentar 50 quilômetros de rua, certo? Ele coloca todas essas suas intenções, não é, no plano plurianual, que tem duração de 4 anos. Um cuidado que você tem que ter logo no início é que é o seguinte: a duração do PPA é de 4 anos, o que evidentemente é o mesmo tempo de duração de um mandato no Brasil, não é? Um presidente, um governador, um prefeito tem mandatos de 4 anos. Só que o que você deve ficar atento é que não há uma coincidência exata entre os 4 anos do PPA e os 4 anos do governante, do mandato do governante. Como é que funciona? Por exemplo, se um prefeito ele é eleito agora, como aconteceu, não é eleito, e começa, por exemplo, a trabalhar em janeiro de 2025, durante o ano inteiro de 2025, ele ainda vai usar o último ano do PPA do prefeito anterior. Então, quando eu assumo, durante um ano, eu ainda utilizo o plano plurianual do prefeito que me antecedeu. Vou elaborar o meu, ele vai ser votado pelo legislativo, vai ser aprovado, e a partir do meu segundo ano de mandato é que o meu PPA vai começar a ter vigência. E aí ele funcionará por 4 anos. Durante os 3 anos do meu mandato,
e também vai se estender até 1 ano do próximo mandato, do outro prefeito ou deste prefeito que se reelegeu, tá certo? Então, é uma duração de 4 anos, mas ela começa só no segundo ano do mandato do governante e se estende até o primeiro ano do mandato seguinte. Beleza. Além do PPA, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias não tem especificamente a duração dela, mas a doutrina entende que ela seja também de vigência anual, que todo ano os governantes tenham que fazer uma Lei de Diretrizes Orçamentárias. E temos a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que também tem vigência de 1 ano. Então, qual é a diferença, né, dessas 3 leis aí, efetivamente, para você entender, além da questão da duração? Você já sabe, PPA dura 4 anos, LDO apenas 1 ano e LOA também apenas 1 ano. O que eu te expliquei é que é o seguinte, dentro do PPA, você tem aquelas metas ali de médio prazo, não é, que o governante estabeleceu como algo que seria factível durante o seu governo, certo? Só que ele tem propostas ali para 4 anos. E o orçamento, ele é regido anualmente. Então, anualmente, o governante ele tem que mandar para o legislativo a intenção do que ele pretende fazer com o dinheiro público naquele ano. Quais são as receitas que ele estima que ele vai conseguir e quais são as despesas que ele está se propondo a fazer. Então, o que acontece é o seguinte, é que, por exemplo, tá, eu prometi fazer 10 escolas, prometi fazer 20 hospitais durante os 4 anos. Mas no primeiro ano, o que é que eu vou conseguir fazer? Quais são as prioridades? Aí você vai lá no PPA e vai retirar aquilo que você considera prioridade para aquele próximo ano. Então você vai dizer, não, eu prometi ao todo 10 escolas, mas nesse primeiro ano eu já vou fazer 3 escolas. Prometi 5 hospitais. Nesse ano, eu vou fazer 2 hospitais. E aí você vai tirando aquilo do PPA e vai colocando na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Depois que você determina essas prioridades para a LDO, eu posso olhar para a LDO e posso criar um orçamento, criar uma planilha exatamente de quanto aquilo vai me custar. Então, a lei orçamentária anual, ela é efetivamente, ela é praticamente um orçamento. Igual aquele orçamento que você faz na sua vida doméstica, que você, de um lado, você coloca as suas receitas, do outro lado, você coloca as suas despesas, né? Tá certo? Então, lá nós temos as receitas públicas daquele ano, não é? E do outro lado, a gente vai colocar, por exemplo, vou fazer 3 escolas nesse ano, vou colocar escola 1, 2 milhões, escola 2, 3 milhões, escola 4, 2 milhões. E dessa maneira eu vou fazendo o orçamento na LOA. Então, para você relembrar, para a gente fixar bem, você tem o PPA, que é um planejamento de médio prazo, que dura 4 anos. Dentro desse PPA, eu tiro as coisas todo ano, certo? Vou pensando lá e vou colocando na LDO aquelas que eu julgo serem prioridades naquele ano. E depois que elas estão na LDO, eu vou para a LOA, que é para orçar quanto isso vai me custar. Como é que eu vou tirar dinheiro de onde para colocar para poder fazer aquilo? Em termos, por exemplo, de questões, como é que você vai fazer para reconhecer quando é que uma pessoa está se referindo a plano plurianual, a LDO ou a LOA? Como é que a gente diferencia? Você tem que prestar atenção em termos chaves, né? Palavras assim que você vai olhar e vai identificar qual é a lei orçamentária que ele se refere. Então, no caso do PPA, nós temos que a lei, né, a Constituição, ela prevê que o PPA ele disciplina as diretrizes, os objetivos e as metas do orçamento público, certo? Diretrizes, objetivos e metas. Esse é um dos mais famosos macetes aqui mnemônicos do direito, né? Que é o famoso DOM. Então, quando você lê numa questão DOM, agora tem que saber o que significa cada letra, né? O D de diretrizes, o O de objetivos e o M de metas. Então, quando você lê isso aqui, DOM, você já sabe que a gente está se referindo efetivamente, né, ao PPA do governo, tá? DOM, diretrizes, objetivos e metas. Diretrizes, objetivos e metas. DOM, PPA. Já a LDO, você vai lembrar do MP, tá? A LDO, ela define as metas, que não te ajuda muito, porque metas você vê que tem também aqui, olha, tá? No PPA.
e as prioridades, olha, foi o que nós falamos. A LDO, ela pega todo o PPA e busca para aquele ano quais serão as prioridades, tá certo? Tá ok? Então, olha lá, o PPA, diretrizes, objetivos e metas, DOM, e a LDO seriam as metas e prioridades. Prioridades. Na LDO é que o governo prioriza aquilo que ele quer fazer primeiro, tá ok? Até uma redundância aí. E na LOA? Bom, a LOA eu falei para você que é uma tabela com valores. Quanto você ganha, quanto você vai gastar. Então você vai ler que a LOA, ela estima as receitas que vão ser recebidas e ela fixa as despesas que serão pagas, não é? Bom, qual é a diferença aqui? Por que que despesa é fixa e por que que receita é uma estimativa? Estima receitas e fixa despesas, né? Porque a gente sabe que não existe uma certeza absoluta quanto ao recebimento de nenhuma receita. Por exemplo, numa determinada cidade, o prefeito pode pensar assim: ah, a minha previsão é que no ano que vem eu receba 800 milhões de reais em IPTU, tá? Só que isso não é uma certeza. Pode ser que chegue o carnê na casa da pessoa e ela esteja desempregada, não consiga pagar, não é? Então ali eu vou deixar de receber aquele IPTU que estava previsto. Então a receita, ela sempre tem um grau de risco, por isso que ela é uma estimativa. Já a despesa não. Eu tenho um compromisso, né, em ter que efetivamente pagar aquela despesa. Ela é um valor que foi fixado, eu não tenho como fugir daquilo. Então eu não posso deixar de pagar salário de funcionário público, eu não posso deixar de pagar, por exemplo, a construtora que está fazendo a escola, que eu elenquei ali na LDO, tá? Então a gente estima receitas e fixa as despesas, né? Na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Então, resumindo para fechar, PPA, Plano Plurianual, tem duração de 4 anos, certo? E ele fixa as diretrizes, os objetivos e as metas do orçamento, é o famoso DOM, né? Então, Plano Plurianual, 4 anos, DOM. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem duração de 1 ano e ela fixa as metas e prioridades para a administração pública naquele ano. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento em si mesmo, né? Trata de valores, né? A LOA, ela estima receitas e fixa despesas, tem duração também de 1 ano. Essas são aí as 3 leis orçamentárias, não é, que a gente tem no Brasil. Veja bem, essas 3 leis, elas são editadas, né, no governo federal, por exemplo, o presidente da República, tá, juntamente com o Congresso Nacional, trata dessas 3 leis. Todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, também possuem essas 3 leis. E todos os 5.760 municípios também fazem essas 3 leis orçamentárias, tá? Então, você tem o PPA, por exemplo, do Brasil, você tem o PPA do Pará, o PPA de São Paulo, o PPA do Rio Grande do Sul, você tem a LDO, por exemplo, de Brasília, você tem a LDO de Recife, você tem a LDO de Belém, você tem a LOA, por exemplo, de Caxias do Sul, você tem a LOA de São Bernardo, você tem a LOA de Ananindeua, você tem a LOA de todos os municípios. PPA, LDO e LOA, tá certo? É algo que tem que ser feito por todos os entes federativos, a União, todos os estados, Distrito Federal e todos os municípios. Bom, agora vamos entender como é que funciona o processo legislativo da criação dessas 3 leis orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA. Na questão dos 3 poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, quem é o responsável pela gestão do país, não é? É justamente o Poder Executivo. Então, o Poder Executivo é que arrecada as receitas públicas e o Poder Executivo é quem faz os pagamentos, não é? É quem paga servidores, é quem asfalta estradas, quem constrói escolas, usinas. Então, a gestão, ela pertence ao Poder Executivo. Por conta disso, a Constituição, ela reservou uma competência privativa para a iniciativa dessas leis orçamentárias. Então, só quem pode ter a iniciativa de elaborar o PPA, a LDO e a LOA é o chefe do Poder Executivo. Então, por exemplo, no âmbito federal, o presidente da República, juntamente ali com a sua equipe de ministros e assessores, não é, elabora o PPA,
elabora a LDO e elabora a LOA. Na realidade, ele elabora os projetos de lei, porque lembra que o executivo ele não legisla, não é? Então ele faz o projeto de lei. Essa iniciativa ela é privativa do chefe do executivo, privativa e indelegável. Então, quem pode assinar um projeto de uma LOA do governo federal? Pode ser o ministro da Economia? Não, tá certo? É indelegável. Essa iniciativa pode ser, por exemplo, de um parlamentar, pode ser do presidente do Congresso? Não. A iniciativa de elaboração do projeto de lei do PPA, da LDO e também da LOA é privativa do chefe do executivo. Muito bem. Então, fazendo uma análise no âmbito federal para ficar mais simples. Por exemplo, o presidente da República, então, olha, ele tem essa iniciativa privativa. Ele vai elaborar os projetos dessas três leis, PPA, LDO e a LOA. Depois que ele elabora o projeto, tá certo? Ainda não é uma lei, é apenas um projeto de lei, porque, volta a lhe repetir, o executivo não faz lei, não é? Então, o presidente elabora esse projeto de lei e envia para o Congresso Nacional. Tá? Ao chegar o projeto no Congresso Nacional, esse projeto ele é recebido por uma comissão específica lá no Congresso. Você sabe que o Congresso tem vários grupos, né, várias comissões, certo? Comissão de Educação, Comissão de Saúde, uma das mais famosas, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Tem várias comissões ali dentro. Então, quando o projeto da lei orçamentária, né, ela chega no Congresso, ela é recebida por essa comissão aqui, olha, a Comissão Mista de Orçamento, né, a CMO, Comissão Mista de Orçamento. Mista por quê? Porque é um grupo que é formado por deputados e senadores, não é? Não é uma comissão exclusiva da Câmara, nem uma comissão exclusiva do Senado. Ela é uma comissão mista, tem deputados e senadores ali naquele grupo, tá? E ela é uma comissão mista de orçamento. Ela está lá justamente para discutir a questão do orçamento público, ok? Bom, verificado lá por essa comissão, né, tendo feito essa verificação prévia ali, de que tudo está ok ali com aquele projeto de PPA, ou projeto de LDO, ou projeto de LOA, a comissão, então, depois de fazer essa análise prévia, ela envia, tá, isso aí para o plenário do Senado, para o plenário da Câmara, depois do Senado, né, para que isso seja efetivamente discutido e depois votado para ser efetivamente transformado em lei, não é? Então, depois de passar pelo Congresso, depois de ser aprovado pelo Congresso, é que isso vai ser sancionado pelo presidente e se tornar efetivamente uma lei, tá? Então, aí nós teríamos a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. Não esqueça que isso aí são leis, tá? Três leis. O PPA, que tem vigência de 4 anos, e a LDO e a LOA, que o governo tem que elaborar todo ano e enviar ao legislativo para aprovação, tá certo? Agora, o que a gente precisa entender sobre essas três leis aqui? Bom, você sabe, quando você estudou direito constitucional, que nós temos dois tipos de leis, né, previstos na nossa Constituição. As chamadas leis complementares, né, que são leis que complementam a Constituição, e as chamadas leis comuns, ou leis ordinárias. Tá? E qual é a diferença básica entre essas duas? É que uma lei complementar, ela precisa de um quórum mais alto para ser aprovada, ela precisa ser discutida por mais pessoas. Lei complementar. A gente aprende, não é, no estudo do direito constitucional, que a lei complementar, ela é uma lei que, para ser aprovada pelo legislativo, ela tem que ser aprovada por maioria absoluta. Maioria absoluta. E o que é essa maioria absoluta? Seria a maioria dos membros daquela casa legislativa mais um, não é? A metade dos membros daquela casa legislativa mais um. Então, por exemplo, no Senado Federal, nós temos 81 senadores. A maioria absoluta é 41 senadores. Então, uma lei complementar, para ser aprovada no Senado, precisa de 41 votos, não é? Bom, já as leis ordinárias, elas são aprovadas por maioria simples. Tá certo? O que é a maioria simples? A maioria simples é a maioria dos presentes.
Então, por exemplo, se numa só para você compreender isso na prática, se numa determinada sessão do Senado lá, determinado dia, tinham 60 senadores apenas, tá, presentes, 21 senadores faltaram, só tinha 60. Se nesse dia tiver uma lei complementar para ser aprovada, tá, eu vou precisar de 41 votos, porque o que me interessa é a maioria absoluta, mesmo contando com quem faltou. Eu precisaria de 41 votos. Agora, se o que estivesse em pauta no Senado fosse uma lei ordinária, tá certo? Uma lei comum, para aprovar essa lei, como eu tenho 60 senadores naquele dia, bastariam 31 votos, não é? A metade mais um dos presentes. Isso é a diferença entre maioria absoluta e maioria simples, tá certo? Bom, e o que acontece? Para estranheza de muita gente, tá? Isso é uma coisa relativamente simples, mas que as pessoas erram bastante isso aqui em prova, né? O que acontece é que essas três leis orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA, elas são meras leis ordinárias, tá certo? PPA, LDO e LOA são ordinárias. Porque tem gente que pensa assim, mas é muito importante falar sobre orçamento, sobre dinheiro público, né? Então isso deve ser tratado por maioria absoluta. Não, senhor. Tá? O PPA, a LDO e a LOA, elas são aprovadas, tá certo? Apenas por maioria simples, tá certo? Elas são leis ordinárias. Não esqueça desse detalhe que isso cai bastante em prova mesmo. PPA, LDO e LOA são leis ordinárias. O que quer dizer? Que para serem aprovadas, basta que a gente tenha a maioria simples, né, dos votos lá do Legislativo. Tá tranquilo isso aí? Bom, uma outra coisa que você tem que entender, também esse é um ponto importantíssimo, é o seguinte. Além dessas espécies aí, lei complementar e lei ordinária, na Constituição nós temos um outro instituto, não é, que é assim uma colher de chá para o presidente da República. A gente sabe que presidente da República é do executivo e que executivo não faz lei. Isso é uma característica do legislativo, certo? Mas a Constituição, ela prevendo situações especiais, certo, de relevância, de urgência, não é? Ela permite que o presidente da República ele crie, ele edite um instituto chamado de medida provisória. Tá? Então, em casos de relevância e urgência, o presidente da República ele pode editar medidas provisórias, tá certo? Então, o presidente vai lá e faz, tá certo? E é como se fosse uma lei, tá certo? Eu digo para você como se fosse, porque o executivo, tá certo? Ele não cria lei. Tanto que a Constituição diz assim: medidas provisórias terão força de lei. Então, o presidente da República edita a medida provisória, né, publica, e essa medida provisória ela já passa a ter efeitos para a sociedade. Ela já cria deveres e obrigações para a sociedade. Tá? Mas aí o que acontece? Preservando o equilíbrio entre os poderes, o presidente da República ele tem que, de imediato, submeter essa medida provisória para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem 120 dias para analisar, tá certo? Se acata ou não a medida provisória. Se ele, por exemplo, nega, né, a medida provisória, se ele não concorda com a medida provisória, reprova, tá? O que é que vai acontecer? Essa medida provisória, ela passa a perder os seus efeitos, tá? Como se ela nunca tivesse existido. Agora, se aprova, a partir do momento que é aprovado pelo legislativo, a medida provisória, que tinha força de lei, ao ser aprovada, ela passa a ser uma lei de verdade, tá? Então, ela nasceu como medida provisória, tendo força de lei. Após a aprovação do Congresso Nacional, ela passa a ser lei. O que acontece é que, veja bem, a Constituição, tendo muito cuidado com esse instituto da medida provisória, ela proibiu o presidente da República de editar medidas provisórias sobre determinados assuntos, né? Você tem isso lá no artigo 62 da Constituição. As vedações ao uso da medida provisória, certo? As proibições, assuntos para os quais o presidente da República não pode fazer medida provisória. Ele é obrigado a seguir o trâmite normal e fazer através de lei, não pode usar medida provisória. E uma dessas vedações, uma dessas proibições,
consiste justamente nessas leis orçamentárias, tá? Então, PPA, LDO e LOA, elas não podem ser feitos através de medida provisória, tá? Grave isso aí na sua cabeça. Elas são leis ordinárias, são aprovadas por maioria simples, tá certo? E elas não podem ser feitas por medida provisória. Aqui seria o princípio da estrita legalidade, tá? PPA, LDO e LOA, somente lei, tá certo? Somente com aprovação do legislativo. Não pode ser feito medida provisória para isso. Bom, pessoal, agora um outro assunto muito importante para a sua prova é a questão dos créditos adicionais, tá? Créditos adicionais. O que é isso? Você passa a ter, desde o início do ano, né, a vigência, por exemplo, da LOA, a Lei Orçamentária Anual. E dentro da LOA, a gente tem lá a estimativa de receitas, né, e a fixação das despesas, aquilo que estava sendo proposto, né, para ser feito durante o período de um ano, tá certo? Muito bem, só que a gente sabe que eventualidades acontecem, tá? Então, não é raro, aliás, muito pelo contrário, é muito comum que a gente precise fazer emendas na LOA ao longo do ano, tá? Então, nós temos essa característica aí dos créditos adicionais. O que seriam créditos adicionais? Seriam despesas adicionais, não é? Além daquelas despesas que estavam previstas ali na LOA, eu vou precisar mudar a questão da despesa, certo? Eu observei, por uma situação eventual qualquer, que eu vou precisar ter uma despesa maior do que aquela que eu tinha previsto, tá certo? Então, vamos lá. Os créditos adicionais, eles podem ser de três tipos. A gente pode ter os créditos, olha, suplementares. Cuidado que essa parte aqui também cai bastante em prova, tá? Preste bastante atenção. Então, nós temos os créditos adicionais suplementares, os créditos adicionais especiais e os créditos adicionais extraordinários, tá? Créditos suplementares, especiais e extraordinários. Bom, primeiramente, qual é a diferença entre os suplementares e os especiais? Bom, a palavra ela te ajuda. Presta atenção, créditos suplementares. Eu vou suplementar alguma coisa, tá certo? Eu vou acrescentar alguma coisa. Então, se eu vou suplementar, se eu vou acrescentar alguma coisa, é porque aquela coisa já era prevista, não é? Só que eu precisei de mais um pouquinho. Por exemplo, você tem uma situação, vamos imaginar na prática assim. O governo resolve construir, por exemplo, uma escola num determinado bairro periférico. Aí ele faz um orçamento, uma cotação, a licitação, tudo para aquilo e coloca aquilo na LOA do próximo ano. Muito bem. Quando começam as obras, né, ali o início das obras para fazer a escola, os engenheiros, por exemplo, ali se dão conta de que o solo, por exemplo, ele é muito mais frágil, muito mais lamacento do que havia sido previsto inicialmente. Tá? Ocorreu exatamente uma situação inesperada que mostrou para eles que o solo é muito mais lamacento. Então, eles calculam, não é, que para fazer a escola neste solo, com essa descoberta aí ruim, eles vão ter que gastar, por exemplo, mais dinheiro para reforçar a estrutura da escola, colocar mais pilares, reforçar a estrutura, enfim, certo? Então, essa escola, por exemplo, que anteriormente era prevista na LOA para ser construída, vamos supor, por 10 milhões, ela passou agora a precisar de 12 milhões para ser construída por conta desse reforço de estrutura. Então, eu já tinha uma despesa prevista de 10 milhões, mas estou precisando suplementar essa despesa em mais 2 milhões, por causa de uma coisa que não era prevista, tá certo? Então, esse crédito aí a mais de 2 milhões que eu vou ter que acrescentar na LOA, ele é um crédito adicional suplementar. A despesa já existia e você vai apenas aumentá-la, você vai apenas suplementá-la, tá certo? Então, essa é a característica dos créditos suplementares. A despesa já era prevista. Bom, já nos créditos especiais, essa despesa ela não figurava originalmente na LOA. Aí é uma questão realmente de uma imprevisão total, tá? Imagina, por exemplo, assim, numa manhã de domingo, uma árvore muito grande, já muito antiga, ela cai, certo?
ela cai e derruba exatamente, por exemplo, o telhado inteiro de uma escola, tá? Quebrou o telhado. Então, aquela escola não estava na LOA, não era prevista a reforma para ela, não era prevista a obra, não era prevista nada. Mas aí quebrou o telhado. O governo vai ter que consertar o telhado para que as crianças não fiquem sem aula, não é? Então, eu vou ter que criar uma despesa de algo que não era previsto na LOA para poder acabar com aquela situação lá imprevisível que surgiu, tá certo? Esse crédito aí novo, essa despesa absolutamente nova, né? Ela é chamada justamente de créditos especiais, tá? Então, vamos lá, a diferença. Crédito suplementar. A gente já tinha previsão na LOA e vai precisar apenas aumentar aquela despesa que já era prevista. Crédito suplementar. Créditos especiais. Não era previsto na LOA, tá? É uma despesa nova que surgiu e que eu vou ter que arcar, tá certo? Só para a título de curiosidade, que você pode estar se perguntando, existe a questão do equilíbrio orçamentário, né? A gente não deve, não pode ter despesas maiores do que receitas. Então, toda vez que a gente, por exemplo, tem um crédito adicional, que arcar com um crédito adicional, com uma despesa, né, a mais que não estava prevista, a gente tem que tirar esse dinheiro de um outro local, tá? Na LOA, sempre que você cria uma despesa nova, você tem que indicar de onde vai ser a fonte daquele dinheiro para poder fazer aquilo, tá? E geralmente a gente vai fazer isso através de anulação de uma outra despesa que estava prevista, tá? Beleza. E por último, nós temos aqui, olha, eu vou colocar um asterisco, porque esse aqui é de suma importância para você, são os créditos extraordinários. Os créditos extraordinários, por exemplo, eles são como os créditos especiais, tá? Ele vai fazer frente a uma despesa que não era prevista, só que é como se fossem créditos especiais, assim, turbinados, entendeu? 2.0. Esses são os créditos extraordinários. Quando é que o presidente vai poder, por exemplo, propor esses créditos extraordinários aí, essas despesas novas? Quando a gente tiver aquelas situações caóticas. Quando o país, por exemplo, estiver em guerra, quando você tiver uma questão de comoção social, quando você tiver uma questão de calamidade pública, não é? Você lembra, por exemplo, da questão das enchentes no Rio Grande do Sul, não é? Uma questão de calamidade pública. Então, nesse caso, foi preciso que o governo fizesse despesas não previstas, né? Tá certo? E essas despesas elas foram feitas através de um aditivo chamado crédito extraordinário, tá certo? Então, créditos especiais é para uma despesa que não era prevista, mas numa situação comum. Créditos extraordinários é para uma despesa que não era prevista, mas em situações extraordinárias, né? Olha o nome, créditos extraordinários, tá? Para situações de guerra, comoção ou calamidade pública, tá certo? E aí acontece algo que você com certeza vai ver muito em questões de direito financeiro quando você estiver tentando resolver questões dessa disciplina, que é o seguinte: qual é a característica aqui? Lembra bem, créditos extraordinários, eles são para situações extraordinárias. E, portanto, eles precisam também de medidas extraordinárias. Tu lembras ainda agora que eu te falei que o presidente ele não pode tratar de orçamento através de medida provisória, que obrigatoriamente tem que ser por lei? Pois é, existe uma única exceção, que é a abertura de créditos extraordinários, tá? Porque se é uma situação extraordinária, eu não posso perder tempo enviando um projeto para o Congresso, esperando que o Congresso delibere, esperando que o Congresso faça ponderações, esperando que o Congresso vote, não é? Até isso acontecer, por exemplo, o Brasil já perdeu a guerra, tá? Então, a Constituição Federal, ela permite que o presidente da República edite medida provisória somente nesse caso de abertura de créditos extraordinários, tá? Você tem que prestar bastante atenção nisso aqui, certo? Porque essa é a principal exceção que nós temos aqui na nossa disciplina, tá ok? Então, vamos lá, para finalizar. Créditos suplementares, eles suplementam uma despesa que já era prevista. Créditos especiais, eles criam uma despesa que não era prevista, mas em condições normais. E créditos extraordinários, nosso campeão de audiência aqui, olha,
Créditos extraordinários, tá? É quando você tem justamente uma situação de guerra, de comoção ou de calamidade pública. E créditos extraordinários, eles podem ser abertos através de MP, através de medida provisória, tá certo? Essa parte aqui de créditos adicionais é importantíssima. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de um assunto que está bastante em voga hoje em dia, né? Na internet, na televisão, certo? Extremamente polêmica a questão das emendas individuais impositivas, né? As emendas individuais, certo? Quer dizer, cada membro ali do Congresso tem uma cota, né? Um pedacinho de dinheiro que ele pode dispor e elas são impositivas. Olha a palavra, impositivas. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, não é? Como é que funcionava antigamente? O presidente da República, ele fazia, por exemplo, o projeto de lei orçamentária e enviava esse projeto de lei para o Congresso discutir. O Congresso ali, durante a discussão sobre a lei orçamentária, evidentemente que os parlamentares eles mexiam no orçamento, né? Normalmente querendo beneficiar ali a sua base política, o seu estado, o seu município, certo? Os seus aliados, né? Então mexia no orçamento. Por exemplo, o presidente disse que ele ia construir 10 escolas e 5 hospitais. Um deputado chegava e dizia: não, vamos fazer só 9 escolas, eu vou pegar o dinheiro aqui da 10ª escola e vou comprar, por exemplo, 50 ambulâncias lá para o meu estado, tá? Fazer essa alteração, esse remanejamento, né, de despesas, certo? Muito bem. Só que a gente tem uma interpretação na doutrina de que a lei orçamentária ela é apenas autorizativa para o chefe do Poder Executivo, tá? Ela não é impositiva para ele, ela é autorizativa. Então, se tem lá aprovado na lei que ele pode construir 10 escolas, com aquele valor tal orçado ali, ele pode construir as 10 escolas. Mas se ele quiser, se ele achar conveniente, não é? Tá? É um julgamento de conveniência e oportunidade isso, tá? Ele pode efetivamente construir apenas 4 escolas, apenas 5 escolas. O que ele não pode é construir o que não está na lei. Por exemplo, se a lei autoriza que ele faça 10 escolas, ele não pode fazer 11. Ele vai ter que esperar o próximo ano e colocar essa outra escola no novo orçamento. Mas dentro daquelas 10 escolas, ele pode resolver fazer, por exemplo, só 4. E aí o que acontecia? Quando o deputado, por exemplo, mexia na lei, levava uma despesa para um lado que ia lhe favorecer pessoalmente, né? O presidente, se gostasse desse deputado, ele executaria, tá? Aquela obra que estava ali prevista no orçamento. Mas se ele não gostasse, ele não autorizaria, ele não realizaria a obra. E ele não era obrigado a realizar, porque lembra que eu te falei que a LOA ela tem essa ideia de que ela é apenas autorizativa, né? Tá certo? Ela autoriza o presidente a fazer, não obriga ele a fazer, tá? Então, o que acontecia é que muitas vezes, por exemplo, o parlamentar ele chegava lá na cidade dele e dizia: olha, aqui vai ser construído um hospital, aqui vão chegar 50 ambulâncias, porque eu liberei orçamento para isso, né? E aí acabava que com o tempo não chegavam essas 50 ambulâncias, certo? Porque o presidente não era obrigado a fazer. Então, desde a Constituição de 88, né, emendas e emendas constitucionais foram surgindo na questão do orçamento, foram várias emendas, né? E isso nos levou a uma situação hoje em dia de que um determinado percentual daquelas emendas, né, que cada parlamentar coloca no orçamento, tá, é impositivo, é obrigatório, é vinculativo ao presidente da República. Ele tem que fazer aquela despesa que aquele deputado colocou lá no orçamento, certo? São as tais emendas individuais, né? Cada parlamentar pode colocar as suas, tem um dinheirinho para cada um lá disponível, certo? Dinheirinho, né? Tá? E elas são impositivas. Aquilo que ele colocar lá, o presidente da República ele é obrigado a fazer o gasto. Agora, nós temos dois tipos, né, de transferência de recursos, certo? Dessas emendas individuais parlamentares. A gente tem as transferências especiais, essas aqui é que são as mais polêmicas, certo? Por quê?
porque ela pode ser feita sem celebração de contrato, de um convênio, de qualquer instrumento congênere desse aí, tá certo? É o que as pessoas chamam de emenda PIX, né? Tá? O deputado aprovou aquilo no orçamento e a União repassa aquele dinheiro, tá certo? Para aquela prefeitura lá, tá certo? Sem convênio, sem contrato, certo? Sem saber o que é que vai ser feito efetivamente com aquele dinheiro. Então, chegando lá, o prefeito pode comprar um trator, pode mandar asfaltar uma rua, certo? Essas são as transferências especiais. E também nós temos as transferências com finalidade específica, né? Essa aqui o nome te ajuda, tá? Essa aqui a gente já vai ter efetivamente um convênio dizendo, né, antes de eu enviar o dinheiro, para que aquele dinheiro vai ser utilizado, tá? Então a gente fez um convênio, por exemplo, para que a União repasse 50 ambulâncias para o município de Belém, tá? Então isso vai ser uma transferência com finalidade definida, tá certo? Então transferência especial é aquela transferência que é feita sem convênio, certo? Sem contrato, sem nenhum instrumento congênere desse tipo, tá? E a transferência com finalidade definida. Essa, o dinheiro já vai sair especificamente para que se faça algo que foi definido no convênio. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final aqui da nossa revisão, não é? Tá? É uma revisão, não é um curso completo de direito financeiro. E a gente vai ver agora princípios do direito financeiro. Mas se você abrir um livro, por exemplo, de uma doutrina, você vai ver que existe lá 5.714 princípios, né? E eu vou ver com você aqui aqueles três, assim, que eu julgo que são os mais importantes, ou pelo menos os mais cobrados em provas, né, de concurso e prova da OAB, tá? Então, princípios do direito financeiro, vamos lá. O primeiro princípio, esse princípio é importantíssimo aqui, é o princípio da legalidade, né? E nós já vimos isso desde o início da aula, a gente está falando sobre essa questão de leis, né, em sentido estrito. Então, princípio da legalidade, porque a Constituição manda, né, que todo o orçamento no Brasil seja tratado através de leis, né? Lei em sentido estrito. Então, eu posso, por exemplo, medida provisória para fazer PPA? Não. Posso medida provisória para fazer LOA? Não. Tem que ser obrigatoriamente uma lei, né? Aprovada pelo legislativo, certo? Sendo redundante. Uma lei em sentido estrito, tá ok? E o que eu tenho que me lembrar é que existe uma única previsão constitucional, né? Tá certo? Em que medida provisória é aceita, certo? Que é justamente a questão dos créditos extraordinários, certo? Créditos extraordinários, né? Aquele de situações extraordinárias, guerra, calamidade, certo? Eles podem ser abertos por medida provisória, tá? Então, é a única exceção em que não é exigido lei em sentido estrito, é na abertura de créditos extraordinários. Bom, o segundo princípio é o princípio da exclusividade, tá? Princípio da exclusividade. O que é isso aqui? É que, veja bem o seguinte, num parlamento qualquer, não é uma tarefa simples você reunir pessoas para votar uma determinada lei, por exemplo, não é? A maioria das pessoas, por exemplo, no Congresso Nacional, só vai ali votar matérias que lhe interessam, né, que lhe dizem respeito. E orçamento, evidentemente, que é uma matéria que interessa a todos eles, né, todos os deputados e todos os senadores. Então, quando tem votação de matéria orçamentária, por exemplo, você pode ter certeza que é casa cheia, né, que as coisas vão ser votadas. E aí, o que acontecia, né? Alguns deputados espertinhos que queriam aprovar algumas coisas, mas nunca conseguiam colocar em pauta para aquilo ser votado, eles pegavam carona numa lei orçamentária. Como assim? Por exemplo, tu tens uma lei orçamentária lá com 40 artigos. Aí um deputado, espertamente, colocava um artigo que não tinha nada a ver lá pelo 37, por exemplo, que sabia que ninguém ia ler aquela lei inteira. Porque você sabe que quando eles vão votar uma determinada lei, você não vai votando artigo por artigo, né? Quem aprova o artigo 1º? Eu. Quem aprova o artigo 2º? Eu. Terceiro? Não. Certo? Os deputados têm um tempo para analisar a lei, nem sempre eles faziam isso dedicadamente, não é? Atenciosamente, e aí essa lei era colocada em votação e era aprovada. Tá certo? Era aprovado o que eles queriam, que era o orçamento, mas sem querer eles acabavam aprovando também, certo? Um carona ali naquela lei.
Então, por exemplo, se o cara dissesse assim, olha, eu sou um deputado muito religioso, eu quero mudar o nome do estado do Pará para Galileia. Agora vai chamar Galileia. Aí eu colocava esse artigo dentro da lei orçamentária lá. A partir de janeiro de 2025, o estado do Pará passará a se chamar de Galileia. Agora, por exemplo, a gente vai ser de Belém da Galileia, não vai ser mais de Belém do Pará, né? Aí o que é que acontece? Ninguém lia isso aí e acabava aprovando, tá? Então, pensando nisso, né, nesse tipo de carona legislativa, a Constituição ela proibiu, tá certo, que dentro de leis orçamentárias você tenha questões estranhas ao orçamento. Então, leis orçamentárias só podem conter matérias orçamentárias, não é? Tá certo? Dessa forma, por exemplo, se acontecesse algo como isso que eu lhe falei no exemplo aí hoje em dia, certo? Esse artigo aí, ele seria arriscado, porque ele seria declarado inconstitucional, porque está dentro de uma lei orçamentária e não trata de orçamento, tá? Isso é efetivamente o princípio da exclusividade. Eu deixei aqui exatamente o artigo, olha, 165 da Constituição para você ler, né? No parágrafo 8º tem essa questão aí da exclusividade, tá? E, finalmente, agora nós vamos ver aqui o último, né, princípio da aula de hoje, que é o princípio da não vinculação da receita de impostos, tá? Princípio da não vinculação da receita de impostos. Isso aqui é algo, por exemplo, muito difícil de uma pessoa leiga compreender, tá? Porque a gente ouve muito as pessoas se referir a isso aqui de uma forma equivocada. Por exemplo, quando você está andando no seu carro e você entra numa rua, por exemplo, esburacada, né? Cai num buraco muito grande, fica extremamente aborrecido ali, às vezes rasga o seu pneu, né? A primeira coisa que você faz é reclamar do quê? De qual imposto que você pagou, né? Você diz assim, eu pago o meu IPVA todo ano, porque eu tenho carro e as ruas elas estão essa porcaria aqui, essa buracada, tá certo? Não é comum, você já não ouviu isso várias vezes? Pois é, né? Só que isso aí é uma impropriedade, a pessoa não sabe direito o que é que ela está falando. Por quê? Porque o que acontece é que o dinheiro dos impostos, tá? Impostos, imposto de renda, IPVA, IPTU, ICMS, impostos, né? A receita de impostos, ela não pode ser vinculada a nenhuma atividade específica. Então, por exemplo, o governo arrecada um bom dinheiro com IPVA, tá certo? Mas não é porque o IPVA é um imposto sobre quem tem veículo, carro, moto, que o governo é obrigado a gastar esse dinheiro asfaltando rua, tá? O dinheiro do IPVA pode ser usado para construir escola? Pode. O dinheiro do IPVA pode ser usado para construir creche? Pode, tá? Você não pode vincular a receita de um imposto a nenhuma atividade específica, tá certo? A não ser, evidentemente, algumas vinculações que já existem na própria Constituição. A Constituição criou algumas vinculações, mas ela proibiu que outras vinculações fossem feitas, tá? Então, um deputado federal, por exemplo, ele não pode, aliás, ele até pode ter a ideia de dizer assim, não, eu vou criar aqui uma lei, tá? O governo arrecada muito dinheiro com imposto de renda, eu vou criar aqui uma lei em que 1% de todo o imposto de renda, tá? Recebido pela União, 1% de todo o imposto de renda recebido seja feito para construir casas populares, tá? Ele faz um projeto de lei desse. 1% será obrigatoriamente usado com a construção de casas populares. Você vê uma situação dessa, você diz assim, tá, até uma causa bem nobre, né? Tá certo? Construir casas populares. Só que essa lei, pessoal, ela seria inconstitucional, tá? Porque eu não posso obrigar o governante a tirar uma fatia de nenhum imposto e dizer que ele tem que gastar obrigatoriamente com aquilo, tá certo? E por quê? Entenda qual é a lógica disso. Tem gente que acha isso estranho, mas isso tem uma lógica muito interessante. Veja bem, se você pegasse toda a receita de impostos e você fosse, que é a principal arrecadação, né, do Estado, e você fosse fixando, 1% tem que fazer com isso,
5% tem que fazer aquilo, 10% tem que fazer aquilo, tá? Até completar os 100% da receita do imposto, o que iria acontecer? O presidente da República não ia sobrar nada para ele fazer. A gente não precisava ter presidente da República, tá? A gente só precisava de um contador muito experiente que pegasse a receita arrecadada e destinasse lá para aqueles lugares que a lei estava mandando, porque não tem margem para eu praticar a gestão do jeito que eu quero. Se eu acho, por exemplo, importante, né, desenvolver um programa social, você votou em mim para isso, né? Então eu vou destinar parte do dinheiro para esses programas sociais. Se eu sou um presidente, por exemplo, que gosto de ser mais desenvolvimentista, de investir mais em infraestrutura, eu vou pegar o dinheiro dos impostos e vou aplicar naquilo. Afinal de contas, você votou em mim, você me deu essa confiança, você acredita nas minhas ideias, né? Então, o chefe do executivo, ele tem que ter liberdade com a receita de impostos para poder exercer o seu governo, entendeu? Por isso que a Constituição proíbe que se vincule a receita de impostos a atividades específicas. Bom, pessoal, e agora para fechar mesmo a nossa aula, a gente vai para a parte mais bacana que tem, que é a resolução de questões, certo? Então, separei aqui 5, 6 questões para a gente fazer, que é para ver se você entendeu bacana o conteúdo da nossa aula, tá? Então, vamos lá. Primeira questão diz assim, olha, o Estado Beta constatou no curso da execução do orçamento anual que será necessário reforçar uma dotação orçamentária relativa a uma determinada despesa ordinária prevista na lei orçamentária anual. Então, olha só, presta atenção nas palavras, né? Ele precisa reforçar, tá certo? Uma determinada despesa prevista na lei ordinária, uma vez que a dotação inicialmente consignada se mostrou insuficiente. A partir desse cenário, é correto afirmar, com base na Lei 4.320 de 64, que... Então, vamos lá. Você já tinha uma despesa prevista ali na LOA, só que você vai precisar exatamente adicionar mais um valor a essa despesa prevista. Ela era insuficiente, né? Então, já tem a despesa e eu vou precisar adicionar mais um pouco. Então, para isso, tá certo? Isso só pode ser feito adicionando créditos o quê? Créditos suplementares, especiais ou extraordinários. A gente viu que quando a despesa já é prevista, evidentemente que são créditos suplementares, né? Suplementares, tá certo? Por que não é crédito especial? Porque crédito especial é quando a despesa não é prevista na LOA. Por que não é crédito extraordinário? Porque crédito extraordinário é aquele para situações extraordinárias, né? Guerra, calamidade pública, comoção, não é o caso, tá? Então, primeira questão, alternativa A. O presidente da Assembleia Legislativa, então, presidente da Assembleia, né? Poder Legislativo, do Estado Alfa, deu início no projeto de lei orçamentária anual. Então, o presidente da Assembleia Legislativa deu início ao projeto da LOA, né? Objetivando estimar as receitas e fixar as despesas para aquela administração pública estadual para o período de um ano. Sobre a hipótese, é correto afirmar que... Então, a gente viu lá no processo legislativo das leis orçamentárias o seguinte, né? Quem é que dá início ao projeto de LOA? Tá? Quem é que faz o projeto de LOA? Tá certo? Pode ser o presidente da Assembleia Legislativa? Não, né? A Constituição ela é taxativa, né, em dizer que só quem pode dar início a um projeto de lei orçamentária é o chefe do executivo, é o presidente, é o governador ou é o prefeito, tá? Então, não pode, em hipótese alguma, não há exceção, tá certo? Tá? Quem tem que dar início é o chefe do executivo, não é o presidente da Assembleia Legislativa. Então, vamos analisar as alternativas, olha só. Então, letra A. Cabe ao Poder Legislativo dar início? Não, não é o Legislativo, né? É o chefe do Executivo. Letra B. Cabe exclusivamente ao Poder, tá? Cabe exclusivamente ao Poder Executivo dar início ao projeto de lei orçamentária. Correto. Letra B. Texto constitucional, né? Uma competência privativa e indelegável do chefe do Executivo, certo? Vamos lá. Questão 3. Essa não é mais inédita, questãozinha aí que caiu, tá, no 40º exame da OAB. Então, diz assim, olha, o presidente da República se quedou inerte quanto à elaboração e ao envio do projeto de LOA da União para a aprovação do Congresso Nacional no prazo estabelecido pela Constituição.
O presidente do Congresso Nacional é o legislativo, né, pessoal? O presidente do Congresso Nacional, então, assumiu a responsabilidade de elaboração de um novo projeto de LOA, tá? E de envio para tramitação e aprovação em ambas as casas do Congresso Nacional. Nesse caso, é correto afirmar que. Então, eu te pergunto, isso que fez aí o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Poder Legislativo, certo? Ele tem poderes para isso? Ele tem competência para elaborar o projeto de LOA? Não, né? Essa competência ela é privativa do presidente da República, é privativa do chefe do Executivo, certo? Então, letra A. Caso aprovada, a referida LOA será inconstitucional por vício de iniciativa, já que é de competência privativa do presidente da República sua elaboração e seu envio ao Congresso Nacional, não podendo o presidente do Congresso Nacional realizar tal elaboração, nem mesmo em caráter excepcional. Então, pronto, matou, já é a letra A, tá? Não pode outra pessoa elaborar projetos de lei orçamentária que não seja o chefe do executivo, ou o presidente, ou o governador, ou o prefeito, tá? Aí você vai dizer assim, uma curiosidade aí, né? Mas e se o presidente não enviar a LOA, o país vai ficar sem orçamento, vai parar o país, o que acontece? Não, a Lei 4.320, ela já prevê isso aí, né? Fala que numa situação caótica dessa aí, a gente usaria o orçamento antigo, tá? Agora, isso não vai acontecer porque se o presidente cometesse essa insanidade, né, ele poderia sofrer um impeachment, né, acusado por crime de responsabilidade, tá? Bom, vamos lá, a quarta questão agora, também do 41º exame da OAB. Olha, o presidente da República deve enviar todo ano o projeto de LDO da União ao Congresso Nacional para ser apreciado e votado. Como o projeto de lei orçamentária, possui especificidades em seu regime de tramitação, a Constituição estabelece que o projeto de LDO, ao chegar no Poder Legislativo, deve ser encaminhado a. Então, é só você lembrar aquela sequenciazinha daquele processo que eu lhe expliquei. Não é? Quem faz o projeto é o presidente e ele encaminha para o Congresso. Ao chegar no Congresso, tá, esse projeto vai ser recebido por uma comissão específica lá. E como é que é o nome dessa comissão? Comissão Mista de Orçamento, né? CMO, tá? É a comissão que recebe o projeto de lei para analisar, fazer uma análise prévia antes de mandar para o plenário, tá certo? Então, vamos lá. Deve ser encaminhado a. Então, letra A, ao plenário do Congresso? Não, não vai direto para o plenário, tá? Letra B, plenário da Câmara? Não, não vai direto para o plenário. Letra C, Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a CMO, para examinar e emitir parecer sobre o projeto de lei, perfeitinho aqui, letra C de casa, tá? Letra D, Comissão de Constituição e Justiça. Isso aqui, muita gente que não estudou bacana a matéria acabou marcando porque a CCJ ela é a mais famosa, né? Comissão que tem lá no Congresso, está sempre nos noticiários, né? Tá? Mas o orçamento ela não tem nada a ver com isso. O orçamento ele vai para a CMO, para a Comissão Mista de Orçamento. Questão número 5, também da OAB, 38º exame aí, olha, tá? Resolvendo um bocado de questões da OAB com você. O presidente da República está elaborando o projeto de lei que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras despesas delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Tá? Duração continuada são aqueles programas que duram mais de um ano, né? Duram vários anos, certo? Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Tá? Então, quando a gente analisa aqui, olha, as alternativas, ele pergunta se ele está se referindo a LDO, a PPA, tá certo? O que ele está se referindo, certo? Isso que ele está fazendo aqui, será que ele está elaborando o PPA, ele está elaborando a LDO ou ele está elaborando a LOA? Aí é só você prestar atenção nas palavras-chave que eu lhe falei, tá? Ele diz aqui, o presidente da República está elaborando um projeto que estabelece de forma regionalizada olha, diretrizes, objetivos, tá? E metas, né, da administração. Então aqui eu encontrei, né, eu enxerguei aqui, olha, pesquei aqui o famoso dom, né? E o dom é de quem? O dom é do
PPA. Outra deixa que a questão me deu também aqui, quando ele falou desses programas de duração continuada, porque programa de duração continuada, como eles têm mais de um ano, né, eles têm que estar no PPA, tá? Porque lembra que a LDO e a LOA, certo, são aquelas receitas e despesas para aquele ano, né? Tem a duração de um ano, não é uma duração continuada, tá certo? Então vamos às alternativas. Olha lá, letra A. A matéria tratada em tal projeto de lei objetiva instituir a LDO. Não, não é LDO, tá? Tal projeto versa sobre a LDO. Não é LDO. Letra C. Embora institua o plano plurianual, tá certo, é plano plurianual, é PPA, por causa do DOM, né, que a gente descobriu, e da duração continuada. Tá? Embora institua o plano plurianual, tal projeto de lei necessita de aprovação por quórum de maioria absoluta do Congresso Nacional. Não, não é maioria absoluta, né? PPA, LDO, tá certo? E LOA são aprovados por maioria simples, né? São leis ordinárias, tá? Letra D. Trata-se de projeto de lei que institui o plano plurianual a ser veiculado por meio de lei ordinária. Perfeitinho, tá? Letra D de dado. Vamos lá. Sexta questão agora também, 39º exame da OAB. Então diz assim, olha, em um determinado ano, diante de grave impasse entre o Poder Executivo Federal e o Congresso Nacional, o que vem dificultando a aprovação das leis orçamentárias, e em face da relevância e urgência em autorizar a realização de uma série de despesas públicas, o chefe do Poder Executivo avalia a hipótese, tá? Diante dessa situação aí, né? Descrita, avalia a hipótese de adotar medidas provisórias, olha só, para legislar sobre o tema, especialmente sobre o PPA, diretrizes orçamentárias, tá? LDO, né? LOA, abertura de créditos suplementares, especiais e extraordinários. Diante desse cenário, à luz da Constituição, assinale a afirmativa correta. Então, veja bem, o presidente está no impasse lá com o Congresso e ele quer criar todas essas leis orçamentárias aí através de medida provisória. Mas a gente já viu, não é, que a Constituição, ela veda categoricamente, ela proíbe categoricamente que o presidente edite medida provisória sobre leis orçamentárias. Ele vai ter que se entender com o Congresso para que a lei saia. Ele não pode fazer medida provisória. Você sabe que existe uma única exceção, não é? Em que ele pode editar a medida provisória, que seria justamente qual a exceção? Quando a gente estiver falando dos créditos extraordinários, né? Somente, então, não pode plano plurianual, não pode LDO, não pode LOA, não pode créditos suplementares, não pode especiais, somente ele vai poder fazer medida provisória para abertura de créditos extraordinários, né? Então vamos às alternativas. Letra A. A medida provisória pode ser usada apenas para crédito suplementar ou especial. Não. Letra B. A instituição da LDO e da lei da LOA, né, em caso de urgência e relevância, pode ser feito por medida provisória. Não pode. Letra C. A abertura de crédito extraordinário, ok, por meio de medida provisória, somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Perfeitinho aqui, letra C de casa, certo? E para finalizar nossa última questão aqui, também 39º exame da OAB, a gente tem o seguinte: o deputado federal José, por meio das emendas individuais impositivas, constitucionalmente previstas que a ele competem, deseja destinar recursos para o município alfa. Então, o deputado federal José está fazendo uma emenda impositiva para o município alfa, né? Base eleitoral dele lá, tá? Contudo, deseja fazê-lo por meio de repasses diretos, tá? A famosa emenda PIX, olha, ao referido município, independentemente da celebração de convênio, certo? Ou de instrumento congênere. Assinale a opção que indica um instrumento constitucional que ele deve adotar. Então, é aquela emenda individual impositiva que o cara quer passar dinheiro lá para uma determinada prefeitura, certo? E não tem convênio, não tem contrato para dizer o que, é que vai ser feito com esse dinheiro, nada. O prefeito vai ter lá dinheiro em caixa e vai usar como ele bem entender, né? Tá? Então, qual é o tipo de transferência aí?
Transferência especial, com finalidade definida, individual ou extraordinária. Bom, primeiro, não existe essa transferência extraordinária, individual todas são, não quer dizer nada, né? Transferência com finalidade definida. Se é sem convênio ou sem contrato, é porque não tem uma finalidade definida, né? Então, realmente, a alternativa correta aqui seria a letra A, transferência especial. Bom, pessoal, e nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado, espero poder ajudar você aí a alcançar os seus objetivos, as suas metas, tá? E se você gostou, dá uma curtida no vídeo, segue a gente aí, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que você teve, tá certo? Muito obrigado, a gente se vê.